Que corrida tivemos esse final de semana em Singapura, hein? Ninguém esperava, eu acredito que nem mesmo a própria Ferrari esperava por uma dobradinha. Foi realmente muito inesperado. E foi a 7ª corrida boa, muito boa, com emoção. Então a Fórmula 1 realmente que teve um começo aí um pouco polarizado pro lado da Mercedes, até com algum esboço de tentativa de aparecer, de ser um pouco mais participativo do Bottas, mas muito polarizado também para o Hamilton. Agora, de 7 corridas para cá, embolou tudo. E que surpresa, eu acredito que nem a própria Ferrari acreditava nos seus maiores sonhos numa dobradinha. Obviamente eles sabiam que eles estavam fazendo melhorias, né, investindo em aprimoramentos aerodinâmicos para circuitos que necessitam, com características diferentes, que nós tivemos em Spa e Monza. Então Spa e Monza já era esperado essa superioridade dos carros vermelhos, muito em função do sistema de propulsão, que é superior em termos de potência dos demais. Mas ninguém esperava num circuito que demanda, que necessita de uma alta pressão aerodinâmica, com muitas curvas, 20 e tantas curvas, não sei, 23, né, não me lembro. É muita curva de baixa, mesmo tendo 3 pontos de DRS, não são pontos de ultrapassagem. Tanto é que a gente viu ali no pelotão intermediário os pilotos tendo que criar ultrapassagens. Foram, assim, ultrapassagens todas muito legais, mas é aquela ultrapassagem que você não respira, não dá para você passar e respirar a hora que você tiver de asa aberta e tudo mais. Não dá, você vai ter que decidir ali a ultrapassagem na hora do vamos ver, na freada ali, e a chance de você fazer uma curva lado a lado é gigante. É o que é a tendência, na verdade, é essa, é fazer uma curva lado a lado. Esqueci meu óculos, não sei onde está meu óculos. Eu usei no carro da minha mulher, deve estar lá no carro da mulher. Então foi realmente assim extraordinário a evolução, o trabalho dos engenheiros da Ferrari. Eles realmente fizeram o carro ressurgir para circuitos de alta pressão, necessidade de alta pressão aerodinâmica. Então isso foi muito legal. Por falar em ressurgir, foi muito legal também ver o Vettel ressurgindo. Que piloto, mostrando, não, calma aí, estão me chamando aí de muitas coisas, mas eu ainda tô aqui, tô vivo, não tô morto ainda não. E então foi muito legal. Vou começar comentando um pouco sobre o Qualify. O Qualify, ele foi muito bem naquela primeira saída do Q3, né? Então o Q3 agora está meio que se polarizando em 2 saídas por todos os pilotos. Ele faz a primeira e depois deixa a última para o final. Ele foi muito bem na saída dele, na primeira saída. Depois o Hamilton e o Leclerc fizeram algo que não dá para acreditar. Ninguém acreditava que seria possível bater o tempo do Vettel. O tempo do Vettel estava pouco sendo considerado um tempo perfeito, né? Uma volta impecável e tudo mais. E aí vem os 2 outros gênios e conseguem fazer algo realmente que ninguém espera. Isso aqui é a diferença do grande piloto, né? Fazer algo que ninguém espera. Eu estive vendo no canal, que agora não me lembro, acho que no canal oficial da Fórmula 1, o replay da volta do Leclerc, as distâncias, e fiquei analisando as distâncias que ele passava do muro. É assim, sempre aquela volta foi milimétrica. Ele estava a menos de 1 centímetro do muro. Foi um negócio assim espetacular, uma obra de arte. E em função dessa obra de arte, largada foi Leclerc na frente, o Hamilton conseguiu jogar o Vettel para terceiro e o Vettel ficou lá em terceiro. E a Red Bull, que a gente estava achando que vinha mais forte por ter um pacote aerodinâmico muito mais propício
para este tipo de circuito, já ficou atrás desse pelotão. E depois veio Bottas e Albon. Então foi um qualify muito legal, emocionante e genial. Largada, Leclerc largou muito bem. Teve o apoio ali do Vettel cutucando o Hamilton, o que permitiu o Hamilton, o Leclerc abrir um pouco a vantagem, não o suficiente, a gente vai falar disso, né? Mas o Vettel até tentou dar uma esboçada ali, uma pressionada no Hamilton. Mas aí veio a questão do pit stop. O pit stop, a Ferrari fez a do Vettel primeiro e de uma forma inacreditável. O Vettel fez o pit stop, trocou, colocou pneu duro, saiu, e nessa saída ele fez uma volta assim, ele fez o impossível. Eu acredito, aí é minha opinião pessoal, eu acredito que nem a Ferrari, nem o próprio Vettel imaginavam que ele estava fazendo uma volta perfeita a ponto de passar o Leclerc. Eu acho que a orientação era: Vettel, troca esse pneu e sai voando para passar o Hamilton. Você vai passar, a sua chance de passar o Hamilton vai ser agora. Então, a minha impressão, sei lá, a minha ideia é de que o plano era conseguir ultrapassar o Hamilton. Jamais eles imaginavam que, porque tinha uma certa distância, eu não me lembro agora quantos segundos o Leclerc já estava. Então realmente foi uma surpresa. Eu acredito que foi uma surpresa para o próprio Vettel e para a própria equipe Ferrari. Não sei, isso eu espero. Será que a Ferrari vai participar da série do Netflix esse ano? Aquela série lá é muito legal, né? Que fica mostrando ali os boxes. Vamos ver, tomara, porque o ano passado a Ferrari nem a Mercedes participaram, né? Porque essas coisas a gente não fica sabendo. O que a Ferrari planejava? Obviamente ali eles queriam fugir do Verstappen e passar o Hamilton. Isso era uma coisa que extremamente plausível. Agora, pular para frente ali do Leclerc foi algo que eu acho, tá? Eu acho. Isso aí não tô falando que eu vi em lugar nenhum. É apenas meu achômetro aqui, que eles não esperavam isso. Então foi muito legal. Mas foi divertido ver o moleque Leclerc bravo. Ficou bravo. O que aconteceu? Como é que esse cara saiu aqui na minha... Como é que eu saí atrás dele, né? No caso, porque ele fez a parada depois. E na saída já saiu ali colado já no Vettel. Ele deve ter assustado, porque você viu o carro passando, falou: calma aí, o que esse cara tá fazendo na minha frente? E perguntou, o box falou: baixa a bola. E ele começou a questionar o box. Foi muito interessante o diálogo entre o Leclerc e o box, e ele pedindo mais motor: me dá mais motor, que regulagem aqui que eu posso colocar no motor. Ou seja, querendo atacar o Vettel. E o box falou: não, fica tranquilo, traz o carro para casa. E ele: calma, eu não vou fazer nada estúpido, não sei o que, né? Foi muito curioso essa comunicação. E nessa parada de box, foi curiosa a estratégia da Mercedes. Foi uma estratégia apostando num safety car, apostando nas probabilidades. Qual que era a maior probabilidade ali? A maior probabilidade era ter um safety car. Eu acho que vale a pena depois fazer um estudo, alguém aí que é os cientistas da Fórmula 1 e estatísticos. Quantas vezes ficou tanto tempo sem um safety car como naquele período do começo da corrida até o primeiro acidente? Então isso era algo, eu acho que foi algo extremamente extraordinário, fora da curva. A tendência é que houvesse um safety car, e a Mercedes apostou todas as fichas nesse safety car com os dois carros. Isso eu acho que ela errou. Eu acho que ela acertou em apostar no safety car, foi uma aposta na probabilidade. A probabilidade maior é ter um safety car, e se nós conseguirmos fazer a nossa troca de pneu durante o safety car, os nossos pilotos vão pular para frente. O Hamilton com certeza, o Bottas talvez, mas talvez os dois pulassem
para frente no caso de um safety car ali entre a troca de pneu da Ferrari e da Mercedes. Mas o fato é que não ocorreu o safety car neste período, foi ocorrer pouco tempo depois da troca da Mercedes, então por pouco que não deu certo. Então não foi uma estratégia de toda idiota, louca, mas eles atrasaram ao máximo ali a troca de pneus, não houve safety car e comprometeu a corrida dos dois. Eu só fico com dúvida de apostar todas as fichas no safety car com os dois carros. Isso eu não entendi. Eles poderiam talvez, já que o Hamilton queria apostar nisso para pular para pegar o primeiro lugar no pódio, eles deviam ter partido para o tradicional com o Bottas. Bottas, é o seguinte, cara, a hora que entrar a primeira Ferrari, você entra junto, não sei. Eu não critico, eu acho que eu acho que não foi de tudo errado. O pessoal, a mídia, eu tenho ouvido a mídia criticando muito, mas agora é muito fácil criticar, agora que a gente sabe que não houve, porque se tivesse havido um safety car depois da troca da Ferrari e o Hamilton pulasse para frente, ia ter sido uma estratégia genial, né? Então, não, por isso que eu não critico. Eu acho que foi uma aposta que deu errado, mas tá valendo. A Mercedes pagou o preço, não pegou nem pódio. Mas alguns comentários que, só para encerrar aqui o vídeo, no primeiro safety car embolou ali as Ferraris, as Red Bull e a Mercedes. Eu falei pro meu filho que estava ali assistindo comigo: filho, desses 6 carros ali, enquanto estava o safety car, os 6 carros embolados, eu falei: filho, desses 6 carros só vão terminar 4. Essa é a minha aposta, não vão terminar esses 6. Eu achei que ia ter um combate ali entre os 6, que ia ser uma coisa mais emocionante. Errei, não houve o combate, não houve realmente as relargadas do Vettel foram muito bem feitas. Ele soube atrasar a aceleração e acelerar bem na hora, então nenhuma das relargadas houve algum tipo de ameaça do Leclerc. O Leclerc não conseguiu nem se aproximar do Vettel, e assim terminou a corrida. Houveram outros safety car e foi mais ou menos um repeteco ali nesse pelotão aí dos 6 primeiros. Lá atrás foi aquele show de ultrapassagens arriscadas, porque não existe outro jeito de se ultrapassar em Singapura, não tem como se ultrapassar com segurança. E obviamente alguns pagaram o preço. Um deles foi o Raikkonen, uma pena. O Raikkonen vinha fazendo uma corrida ali constante, e numa curva ali com o Kvyat, tenho minhas dúvidas que o Kvyat conseguiria fazer o que pareceu um pouco o que eu faço quando eu estou jogando Fórmula 1 no videogame. Eu meto o carro ali do lado e numa velocidade que eu teoricamente não faria uma curva, porém eu dou uma encostadinha no carro do lado e me apoio. Isso quando eu estou jogando no computador, não quando estou jogando contra o computador, não quando eu estou jogando contra outra pessoa, tá? No online lá eu sou bem mais conservador e não faria uma coisa dessa. Mas eu acho que ele se apoiou no carro, na Alfa, para fazer a curva. Eu acho que ele não conseguiria fazer aquela curva. Eu gostei que a FIA não puniu, né, esse caso. E no caso ali, quem pagou o preço foi o carro da Alfa, que foi para fora. O Raikkonen ficou para fora, saiu da corrida, abandonou a corrida e foi para investigação. O que eu gostei é que a FIA não puniu. E eu fico chateado quando existe uma punição por uma disputa. Ali foi uma disputa, né? Foi um pouco afoito? Foi um pouco afoito. Mas se você tá ali pilotando na frente e você vê que o cara vem afoito, talvez abrir para dar o X. Ali não tem espaço para dar X, né? Mas faz tempo que a gente não vê um X na Fórmula 1, né? Faz tempo. Antigamente tinha mais, né? Tinha bastante X, né? Hoje em dia não tem tanto. É muito legal. X é uma manobra, uma das mais legais assim da Fórmula 1. Acho que é quando alguém consegue dar um X. E então foi
uma pena pelo Raikkonen, mas foi muito legal que não houve punição. Então a FIA, essa nova administração da FIA está se mostrando muito mais tolerante com relação às ultrapassagens arrojadas, que é muito legal para o esporte, para o espetáculo. Obviamente isso abre margem para muita discussão, abre margem para muita reclamação, principalmente de quem pagou o preço, mas faz parte do espetáculo. É um esporte que não pode ser um carrinho de autorama, tem que ter algum embate, tem que ter alguma disputa. O piloto tem que ter medo às vezes de dividir curva com fulano, porque sabe que o fulano vem com tudo. Então, e faz parte do piloto criar essa personalidade de dar medo nos outros, para que os outros saibam, a hora que esse cara está atrás de mim, eu tenho que tomar cuidado. E aí já começar a ser trabalhado também o psicológico, né? E a gente sabe, a gente que já correu de qualquer coisa, a gente sabe que tem pessoas que, quando a gente percebe que essa pessoa está atrás da gente, fala, cara, aí vem problema. Eu sei que esse cara vai tentar colocar o carro aqui do lado em pontos que não dá, e que eu vou ter que decidir se eu permaneço e corro o risco de comprometer minha corrida, ou se eu afino, né? Então eu acho que isso faz parte do jogo psicológico. É importante existir isso numa corrida de automóveis. Então foi isso, dobradinha da Ferrari. Não sei há quanto tempo, falaram lá a estatística de quanto tempo que não havia uma dobradinha da Ferrari. Realmente uma grande festa. Eu fiquei muito contente por ver este renascimento da Ferrari e ver o renascimento principalmente do Vettel. Eu estava achando bem chato o Vettel ter uma aposentadoria num nível tão baixo como vinha tendo de erros. Essa corrida ele foi espetacular, não errou, realmente mostrou que é um grande piloto e que eventualidades podem ocorrer, mas que ele é um grande piloto e vai dar muito trabalho. Uma questão que eu quero fazer um pouco de conta, acho que ninguém está fazendo conta ainda, é com relação ao campeonato. A margem do Hamilton ainda é gigantesca, né? Mas eu vou fazer umas contas depois, vou ver se eu tiver tempo essa semana, eu vou fazer umas contas. Tipo, o que acontece se o Hamilton quebrar 2 corridas e o Leclerc ganhar, sabe, todas? Começar a fazer algumas simulações com certeza a Mercedes está fazendo essas contas, não estava fazendo tão antes dessas 3 corridas, eles estavam muito mais garantidos, mas poxa, depois de 3 corridas seguidas a Ferrari ganhando, principalmente corridas com características diferentes, 2 de alta e 1 de baixa, mostrou, calma aí, e se a Ferrari vier a ganhar semana que vem na Rússia, a coisa vai ficar complicada, né? Não para campeonato, tá? O campeonato ainda a margem é gigante, mas se por exemplo o Hamilton não pontuar em uma, não pontuar em 2, como é que fica? O que acontece? Então eu vou começar a fazer essas contas, vou começar a fazer essas simulações. Eu vou mostrar para vocês a planilha de Excel que eu tenho uma planilha que é justamente para fazer essas simulações. Eu fico trocando ali os resultados das corridas e ela vai me dando o que vai acontecendo, e ali eu consigo fazer em termos de probabilidade um pouco do que pode ocorrer, né? Então é isso, corrida fantástica. Vamos para a Rússia semana que vem sem prognósticos nenhum para a Rússia. Ninguém sabe o que vai acontecer. Será que a Ferrari vai realmente se estabelecer como hoje o melhor conjunto aerodinâmico e motor? Vamos ver. O fato é que está muito legal. Uma coisa só, será que a Mercedes se arrependeu de ter renovado com o Bottas? Porque estava muito tranquilo, né? Falou, não, o Hamilton está sossegado lá na frente, o Bottas faz seus pontinhos. Só que agora a Ferrari mostrou que está com 2 pilotos para fazer ponto, enquanto a Mercedes está só com 1. Então, vamos ver, vai ser curioso. Talvez eu faça ainda um outro vídeo essa semana falando um pouco das danças das cadeiras aí. A Haas fechou as portas, não vai ter alteração de piloto, então diminuiu muito as cadeiras livres, os carros disponíveis para novos pilotos
em 2020. Eu vou falar sobre isso talvez em outro vídeo, se eu tiver tempo essa semana. Beleza, gente? Abraço, vamos lá, começando aqui o canal, fazendo meus palpites. Se tá gostando, se inscreve aqui no canal, dá o like e por aí vai. Abraço, tchau, tchau.